Bem-vindos! O Sala de Visitas de hoje vai mostrar um interessante trabalho do Coletivo de Mídia Independente de Osasco. E para falar sobre isso, nós trouxemos dois convidados especiais, o Gabriel Martiniano e o Gustavo Henrique. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Agradecemos a oportunidade. Imagina, é um prazer ter vocês aqui. Bom, quando a gente fala de coletivo de mídia independente, me vem à cabeça o termo independência editorial, né? O que é um coletivo de mídia independente? Basicamente, a gente discute sob a ótica do leitor. Então, a gente tenta humanizar a forma como a gente trata a mídia ou como trata determinado assunto, e a gente não trata apenas de temas quentes, a gente também fala de coisas que são de longo prazo, por exemplo, relacionadas à cultura, relacionadas à educação, segurança, mas nunca sob a ótica de algum crime que aconteceu, mas sobre propostas, sugestões. A gente discute também soluções para a cidade, do ponto de vista de como que a comunicação ela pode ajudar a gente a avisar para o leitor, a dizer para o leitor como que determinada situação pode ser resolvida ou como a gente acredita nas nossas discussões que aquilo pode ser resolvido. É mais ou menos isso que a gente faz no coletivo de mídia independente, nas nossas discussões, que são bastante informais, são bastante tranquilas, bastante abertas para que qualquer um possa participar. Entendi, Gabriel. Agora, há um coletivo central, digamos assim, que organiza o processo? Bom, basicamente a gente se reúne em locais públicos, na Biblioteca de Osasco, na Escola de Artes, muitas vezes em salas que são cedidas, e ali a gente faz a discussão. Não há presidente, não há coordenador, não há nenhuma classe hierárquica, não há nenhuma organização hierárquica em torno disso. Então a gente se reúne de uma maneira informal, horizontal, e as discussões têm o mesmo peso de voz para cada um que ali estiver. Nossa, que bacana. Cada um pode falar o que pensa e aí vocês avaliam. Sim. Geralmente com um tema que é... Sim, propõe um tema isso, e aí isso. vocês discutem aquele tema. E essa proposta de tema também é democrático, pode ser mudada no momento da reunião. Ah, é? Por exemplo, chega alguém sugere um tema X, a gente vai falar sobre, não sei, educação ou a criminalidade. E aí alguém pode sugerir uma outra questão. E não é incomum que no meio dessa discussão a gente comece a tratar sobre outros temas também. Então não é um impeditivo, no momento que a gente começa a discussão, não é um impeditivo, uma delimitação a respeito daquilo que está sendo discutido, mas sempre buscando soluções que sejam úteis para a cidade de Osasco. Legal, muito bom. Gustavo, aonde que entra você nessa história? Quer dizer, vocês têm um pouco essa liberdade de falar o que pensa. Eu acho que é isso que rege aí o coletivo. E com o que você pode cooperar? Bom, eu, na verdade, coopero mais com a organização do movimento estudantil. Entendi. Levando o coletivo de mídia independente para as escolas. Olha que legal. E discutindo a democratização da mídia dentro das escolas. Através dos grêmios, das organizações dos estudantes. Então você é essa ponte entre os estudantes e o coletivo. Exatamente. Legal, muito bom. Agora, como que é o trabalho de vocês aqui em Osasco? Eu sei que vocês têm duas frentes, pelo menos, né? A primeira é de discutir os assuntos que dizem respeito à sociedade, ao cotidiano, que é como você mesmo comentou ainda há pouco. E a outra de informar a população por meio de um olhar assim totalmente isento, como é o caso do site planetaosasco.com, né? Agora, como é que entra, no caso do site, como é que entra o site nessa questão, nessa concepção de coletivo? Elsa, a questão de isenção, a gente tem uma grande discussão sobre isso, porque quando a gente fala sobre algo, a gente naturalmente já está se posicionando. Exato. Então, geralmente a gente tem uma ideia de tentar humanizar aquele assunto tratado, tentar olhar sobre uma ótica onde seja abrangente, mas ao mesmo tempo contundente na proposta. Eu cito como exemplo a questão, por exemplo, do momento econômico que a gente vive, a crise que a gente está passando. Então, a gente tenta estabelecer propostas que sejam úteis, mas ao mesmo tempo cobrindo sobre a redução do faturamento do comércio local. E a gente aplica isso aonde? No Planeta Osasco. O planetaosasco.com, que é um portal aqui da cidade de Osasco, que é ligado ao coletivo de mídia independente, aliás, os dois nasceram juntos, porque o Planeta Osasco é um projeto de trabalho de conclusão de curso da Unifiel, que eu estudei jornalismo na Fiel, e ali nasceu o Planeta Osasco, uma ideia colaborativa, de jornalismo colaborativo,
E a partir daí foi necessário a gente ter uma outra frente de discussão, de fato, dos assuntos, para que não se tornasse um jornal chapa branca, um jornal que fosse insosso ou que não tivesse aquilo que foi discutido para um trabalho de conclusão de curso. É a partir daí que, surge o Planeta Osasco e que surge o Coletivo de Mídia Independente de Osasco. Perfeito. E quais as principais lutas, se é que a gente pode citar algumas? Eu acho que tem tantas, né? Sim. Mas... Recentemente, como recorte, recentemente a gente trata sobre a questão da cultura do ponto de vista da participação da população, inclusive no Conselho Municipal de Cultura, que tem sua importância, capacidade de conseguir fomentar a cultura na cidade. A gente trata também sobre assuntos econômicos, sobre assuntos... Os nossos editoriais sempre são bastante... A gente tenta cuidar bem dos editoriais, tenta fazer um editorial que seja suficientemente bom para que agregue na sociedade não apenas a opinião que a gente tem sobre aquele momento, claro, mas sugestões de coisas que podem mudar, tanto para o executivo, para o legislativo, também para a própria ação das pessoas, também do ponto de vista do próprio cidadão. Então, a gente tenta sempre estabelecer isso nas nossas coberturas, que não são delimitadas. A gente pode tratar até sobre uma questão de o lançamento de um satélite, mas com o recorte de Osasco, a gente tenta estabelecer especificamente temas que são duros para a cidade ou que são positivos para a cidade, soluções para cá. Que vai agregar, de alguma maneira, na vida de um conjunto de pessoas, né? Gustavo, você faz essa ponte entre o coletivo e as escolas, enfim, os alunos, os jovens. No que você acha que o coletivo, que o coletivo propiciou para vocês de alguma vantagem, algum conhecimento? O que trouxe de bom para vocês? O que mudou nos jovens depois que você fez essa ponte? Bom, eu acho que o acesso à informação, né? Principalmente. Legal. Porque, na verdade, você tem, nas escolas, você tem estudantes de escola pública que não são tão acostumados a ver jornal. Até porque você liga a televisão, você vê, geralmente, chacina ou coisas do gênero. A gente tenta humanizar as nossas notícias, as nossas não, né? As notícias, para que seja mais interessante para os jovens, que aí... seja sobre cultura, seja sobre a cidade mesmo. Filtro. Vocês filtram aquilo que é mais positivo. Exatamente. Entendi. Muito legal. Quanto tempo vocês criaram o coletivo e qual frequência vocês se reúnem, em qual local? Você comentou que nasceu exatamente. Um trabalho de conclusão de curso há quanto tempo? O trabalho de conclusão de curso foi em 2008. Portanto, a gente está indo para o 9º ano. Vai completar o 9º ano agora. E o Coletivo de Mídia Independente ele nasce junto um pouquinho depois e caminhou sempre junto, sempre dessa maneira. E nesse período a gente sempre discutiu. No Planeta Osasco a gente coloca as informações que a gente discute, a ótica que a gente trabalha, a ótica que a gente discutiu, o elemento que a gente discutiu, as editorias, as notícias, que são uma forma de que a discussão do Coletivo de Mídia Independente acaba sendo levada também para um veículo de comunicação, porque o Planeta Osasco, de fato, é um veículo de comunicação, e a partir dali a gente consegue externar aquilo que foi discutido no Coletivo de Mídia Independente. Entendi. Como que é a estrutura de vocês? Você comentou que não tem nenhum líder, mas como é que vocês estabelecem as reuniões? Quem que participa? Qualquer pessoa pode participar do coletivo ou vocês têm um grupo fechado? Qualquer pessoa pode participar. No entanto, no Planeta Osasco existe sim uma organização editorial. Eu sou editor-chefe do Planeta Osasco e ali a gente coloca um produto, um conteúdo que de fato é levado para as pessoas. Então ali a gente precisa apresentar de uma maneira editorial, de uma maneira organizada. No entanto, no momento da discussão, que é anterior ao que vai ser colocado, que vai ser publicizado, que vai ser divulgado, antes disso, no Coletivo de Mídia Independente, absolutamente aberto. Então, faço convite para que você participe em algum momento, se assim desejar. Obrigada. Que tipo de pessoas vocês têm lá no coletivo? O Gustavo entra nessa parte de ponte com os alunos, né? E aí você também tem o Carlos Sartorelli, que inclusive está aqui nos nossos estúdios. O Carlos coopera de que maneira? Quais são as pessoas que vocês têm envolvidas nesse processo? Majoritariamente jovens, pessoas das escolas estaduais
daqui, jovens das escolas estaduais daqui da região, alunos, Sim. exatamente. Mas também o professor Carlos Sartorelli, o Gustavo, que é uma liderança desse movimento, que é presidente do Grêmio do Peixoto. Eu deixei a presidência agora. Então, uma informação desatualizada, Sem recentemente. Isso foi 2 anos. Então, basicamente isso. os jovens. Sim, aberto para a participação de todo mundo. Mas nós já contamos com a participação e ainda contamos com a participação de jornalistas da cidade, que inclusive participaram da criação do Planeta Osasco, que eram meus colegas de sala de aula na própria Unifiel. Então, sempre foi nessa pegada, uma coisa que vai se atualizando e que pessoas vão participando, sempre com a ideia de que a gente vai podendo dividir conteúdo, dividir informação. Muito bom. Com qual frequência vocês se reúnem? A gente se reúne geralmente toda segunda, terça. No entanto, isso varia. Por exemplo, na quarta-feira a gente pode decidir uma reunião e a gente acaba fazendo, não necessariamente com todas as pessoas do grupo. A gente coloca no grupo do WhatsApp. Sim. E a partir dali se dá uma reunião, que pode acontecer em qualquer hora, dada a informalidade. A gente pode simplesmente dizer, olha, na escola de artes às 6 horas hoje, todo mundo pode? Se a maioria puder, a gente vai. Essas discussões que são feitas por vocês, aonde elas chegam? Bom, a gente tem atuação junto a alguns conselhos da cidade, no Concultura, Conselho de Cultura, no Conselho de Mobilidade Urbana, Conselho de Transportes e Mobilidade Urbana, Certo. no Conselho de Esportes, Recreação e Lazer e no Conselho de Juventude, né? E de que forma vocês conseguem, eu não vou falar influenciar, mas de que maneira vocês conseguem compartilhar informações, Gabriel? Sim, se dá por esse trato político, exatamente. Até porque todos esses pontos levantados são cargos, entre aspas, porque não são remunerados. Então, na verdade, é a iniciativa da população, da sociedade civil organizada da cidade, de participar das discussões, seja da mobilidade urbana, como o Gustavo falou, da juventude, da cultura. Então, ali a gente consegue ter nos representantes, ou seja, nas pessoas que são conselheiras ali, a gente consegue discutir, por exemplo, pautas relacionadas àquele segmento. Sim. Então, basicamente, a nossa discussão ela consegue ser levada também para o poder público, não de um ponto de vista de ter participação financeira ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas sobre o debate. A gente tem interesse, sim, em debater sobre os principais temas da cidade. Perfeito. Agora, Gustavo, que assunto vocês debatem a nível de juventude, da escola, enfim, num conselho de juventude, por exemplo? Quais os assuntos estão mais em pauta? Bom, varia bastante do assunto, né? Depende do que está em voga bastante. Ultimamente, a gente tem discutido bastante essa questão da reorganização escolar. Perfeito, que foi uma polêmica. Uma polêmica. E ainda até hoje tem escolas sendo ocupadas. Acho que os estudantes não estão satisfeitos com as coisas que estão acontecendo. A gente debate também acesso à cultura, o passe livre estudantil, Sim. dentre outras coisas. É muito variáveis as pautas. Mas legal. Mas é o assunto que está em alta e que tem que ser explicado. Às vezes tem pessoas, infelizmente, vão para uma manifestação, mas não sabem nem por que estão ali, né? Sim. É simplesmente porque um coletivo todo está indo e eu tô indo junto, né? E nós temos a clareza que exigir melhores condições da saúde, mais educação, isso não é a solução nesse discurso de que nós precisamos de mais saúde, mais educação. A gente precisa entender quais são os pontos que podem melhorar em cada um desses segmentos. Acho que é desse jeito que a gente consegue construir um país melhor, uma cidade melhor. Com certeza. E vocês estão cooperando para isso. Bom, Sala de Visitas vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer para você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento.
Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é para trabalhar. Infância é para crescer. Diga não ao trabalho infantil. Era um dia como outro qualquer. Meu pai estava soltando pipa. Ele estava muito perto dos fios. Para completar, a linha ainda era metálica. De repente, eu escutei um estouro. Pena que a gente só se deu conta do perigo depois da tragédia. Hoje, aqui na comunidade, todo mundo solta pipa em lugares abertos, onde não tem fio. Esse é o nosso jeito seguro de brincar longe da rede elétrica e também pode ser o seu. Energia elétrica. Seja consciente dos riscos. O Sala de Visitas está de volta. A gente segue aqui com o Gabriel Martiniano e veio falar aqui com a gente o Carlos Sartorelli. Carlos, bem-vindo. Eu que agradeço. Fazia muito tempo que eu queria vir aqui, agora tive a oportunidade, né? Que bom, que bom. Sempre bem-vindo ao nosso programa. A gente pode até marcar alguns outros para falar de outros assuntos, que esses meninos aqui são fera. Para você que está ligando a sua TV ou assistindo a gente pela internet, agora a gente está falando sobre o coletivo de mídia independente aqui de Osasco. Carlos, vai logo para você, então, para a gente já entrar no clima. Como que é a abordagem de um determinado assunto sob a visão da mídia independente? Vou pedir para você dar um exemplo. Porque quando a gente fala de mídia independente, a gente até conversava isso nos bastidores, a gente já entende. Mas com independente, a mídia é tão difícil hoje, porque tudo, nada mais é puro, tudo tem um certo juízo de valor, tem uma certa influência, seja na TV, na rádio, enfim, qualquer tipo de mídia. E a gente ouve falar de uma mídia independente, fica meio, né, naquela dúvida e tal. Comenta um pouquinho para a gente, Carlos, a respeito disso. Então, a questão da mídia independente, antes de mais nada, eu sou conselheiro de cultura, né? E eu tive apoio aqui do coletivo, eu participo do coletivo, e a partir de várias e várias conversas que a gente teve, a gente foi amadurecendo algumas coisas. Então, eu já era conselheiro de literatura, né? Mas muitas e muitas coisas que quando eu comecei, agora que eu me reelegi, amadureceram. E uma delas é a questão justamente da democratização da comunicação. A importância do audiovisual. Então, se a gente está aqui conversando com você, é porque teve leis que foram pensadas e criadas, né, lá atrás para que você tivesse o quê? Uma TV comunitária, como é a TV Osasco, né? Então, eu acho que na questão de independente, aí puxando para o meu lado de professor, a gente fala em mídia independente, por quê? Porque a gente está pensando num processo que teve lá nos Estados Unidos, em outros países, que é o indie media. A gente já discutiu sobre isso, né? Essa ideia de você ter uma mídia que seja uma mídia feita pelos cidadãos e para os cidadãos, né? Que pense, que reflita, que não seja somente você receber a notícia e você consumir, aí você desliga a TV, vai dormir e pronto, acabou, né? Mas seria você passar para um outro patamar, você poder pensar e estabelecer novas paradigmas, novas ideias. Eu logo falando como conceitos, né? Muito bacana. Agora, o coletivo ele dá espaço para valorização cultural local? Eu queria saber Sim. de que forma. O exemplo mais recente é da semana passada. A gente ajudou na divulgação da banda Estanca, que foi fazer a primeira turnê de uma banda independente osasquense no Tocantins. Que, por curiosidade, em Palmas o pessoal adora rock, é uma banda de rock de Osasco, e a gente ajudou eles com a divulgação aqui na cidade. E quando eles chegaram lá, eles puderam usar o material, a própria produção pôde usar o material para mostrar para o pessoal de Palmas que aqui em Osasco o pessoal se interessava por aquele tipo de música. E de fato se interessa. Eles se apresentaram no Osasco Rock Fest, foi um sucesso. E isso daí a gente faz não só pela proximidade que a gente tem com os cidadãos de Osasco, a gente discute, quem é de Osasco a gente consegue abrir espaço, porque na internet é ilimitado praticamente, e a nossa matriz é exatamente essa, mas principalmente porque também se trata de uma banda independente, também se trata de uma turnê independente, e é algo inédito para a cidade de Osasco. Então foi com grande orgulho que a gente conseguiu ajudar
divulgando, discutindo sobre o trabalho da banda, que é muito bom, por sinal eu recomendo, Banda Estanca. Banda Estanca. Se eu puder também dar um exemplo também, que é Sim, puxando lógico. a sardinha para o meu lado, na questão da literatura, teve o apoio nosso para a ocupação poética, né? Exatamente. Que foi na Biblioteca Municipal. Então bom, eu na área cultural eu não posso reclamar, porque tem muitas e muitas coisas que o coletivo de mídia independente ele acaba ajudando, né? Se não fosse o apoio que foi dado, né? Eu acredito, né? Opinião particular, a gente tem divergência. Também isso é uma coisa bacana. Bom, claro. Então, isso é também uma coisa bacana de um coletivo. Você pode divergir à vontade, Sim, né? sem Mas dúvida. eu acredito que se não tivesse tido essa ação do coletivo, dificilmente a banda teria a repercussão que teve. Não que os caras não sejam bons, eles são Claro. bons, né? Mas eu acho que a gente acaba Potencializando talvez, com toda a humildade possível, mas Sim. tentando fazer de uma maneira onde, do ponto de vista da mídia independente, a gente consiga capilarizar essa informação para o maior número de pessoas possíveis, via WhatsApp, Facebook, no Planeta Osasco. Então a gente tenta usar essas ferramentas novas que a gente Claro. tem à disposição a partir da discussão que a gente estabeleceu. Muito bom, E puxando um pouquinho a sardinha como professor de novo, e coisa que a gente discuta com o Gustavo, com o Gabriel, com outras pessoas, o modelo hoje de comunicação, de mídia, ele se alterou e muito profundamente. Então, por exemplo, eu sou de uma época que eu estou com 37 anos, né? Mas eu peguei, por exemplo, eu lembro da minha professora fazer prova... Mimeógrafo. Eu sou dessa época. Mimeógrafo. Eu tenho um em casa. Então, Uau! isso é uma coisa que para um jovem de hoje é uma coisa impensável. Por quê? Porque eu já tive em sala de aula, né, aula em cursinho, passar na lousa, eu viro e falar, então, vocês vão ter que copiar, e não copiaram. Por quê? Porque todo mundo foi lá e bateu foto. Então a gente está numa nova realidade. E quem não tiver adequado nessa nova realidade vai ficando vai para trás, né? Não tem jeito. Agora, gente, além do planetosasco.com, há outras mídias para divulgação das ações de vocês? Não é o caso de repente, fazer um jornal impresso? Ou vocês nunca pensaram nisso? Vão se até mesmo só para a mídia digital? A dificuldade do jornal impresso é a logística do papel. A gente precisaria de financiamento, precisaria fazer com que tudo aquilo funcionasse, e a gente não tem recurso para estabelecer essa nova... colocar um jornal impresso, distribuir esse jornal impresso, e também talvez nem pessoal para a gente conseguir diagramar, para conseguir fazer com que ele chegue na cidade. E hoje a realidade das pessoas é assim, você pega o celular, você abre um aplicativo, você clica, você lê aquilo que você quer. Então, eu não sei, entendeu? Eu não sei se estou ficando velho, quer dizer, não estou falando de você. Imagina, mas hoje o padrão de consumo só de notícias, né? Porque mídia é uma coisa que é mais ampla do que isso. Sim. Eu acho uma coisa muito doida, assim, pessoalmente, porque hoje se você quiser saber o que está acontecendo exatamente agora na Rússia, você consegue fazer em tempo real. Claro. Coisa que, se você falasse em 1990, falasse, então, você pode andar com um aparelho que é um mini computador. Você pode ligar e você pode acessar de qualquer parte do mundo. Isso é uma coisa muito, muito inovadora. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem um outro lado que também ele possibilita que você produza, né? Você não fique somente naquilo ali, você só fique recebendo, e você passa também a ser alguém que crie. Então, uma das coisas que eu converso com eles é a ideia da gente começar a fazer blogs, né? Começar a pensar em, não é? E um dos pontos da nossa divergência que ele disse antes é o fato de que a nossa cidade ainda guarda características, de certo modo, as pessoas ainda gostam do papel, gostam de Por isso manusear eu o papel. Tem gente que é conservador, Sim, gente. sim. Senão os jornais teriam se extinguido todos. Sim. Mesmo dentro desse potencial de pessoas que a gente conseguiria atingir com um papel, com material impresso, por outro lado, a gente teria que justificar isso com investimento. Esse investimento não sairia de um lugar fácil, não teria dinheiro para fazer isso. Eu confesso que eu sou tradicional, entendeu? Eu gostaria que tivesse o jornal impresso, mas eu acho que
que como que as coisas estão caminhando, eu acho que eu vou ser acabar sendo o voto vencido, né? É que assim, né? A mídia hoje é uma coisa muito rápida, são muitas informações. Quando você pega, por exemplo, não vou citar nomes, mas uma revista um pouco mais bem elaborada, um jornal, você tem matérias mais ricas, né, com riquezas de detalhes, que na mídia impressa não é que não tenha, mas é que a velocidade é tão rápida que não cabe mais. E aí entra naquela questão de você estar naquela correria do dia a dia que todo mundo vive na loucura, você não tem mais tempo de ficar ali lendo uma matéria de 5 páginas. Você quer um resumão. Sim, e às vezes é tão incômodo. Quem usa, por exemplo, o transporte público, como que vai abrir um jornal no meio do transporte lotado? Dizer, o celular ele pode usar até em pé, com um certeza. fone de ouvido, enfim. Mas não é algo que a gente descartaria. Mas para que isso acontecesse, a gente precisaria discutir, por exemplo, a questão da democratização da mídia aqui em Osasco, partindo também da lógica de que em quase todos os municípios brasileiros, principalmente aqueles que têm mais orçamentos maiores, aqueles que têm mais habitantes, acima de 100 mil habitantes, a gente tem a questão da cotização da verba publicitária. E essa cotização da verba publicitária, ela não leva em consideração a utilidade pública. E isso é central na democratização dos meios de comunicação, da mídia no Brasil. Como que a gente vai operar veículos novos que, de fato, dialoguem com a sociedade ou que estejam preocupados com algum tipo de utilidade pública, se a verba é direcionada para veículos tradicionais que, muitas vezes, não conseguem dialogar com esse mesmo público? Então, uma das questões centrais é que a gente consiga estabelecer métricas. Isso não vai ser o coletivo de mídia independente de Osasco que vai conseguir fazer sozinho, mas participa dessa discussão, participa, assim como o Mídia Ninja participa dessa discussão, assim como outros coletivos, jornalistas livres, que podem discutir da ótica de como que a gente conseguiria financiar aquilo que é de utilidade pública para que as pessoas tenham acesso a isso e para que seja sustentável, para que as pessoas consigam, para que os jornalistas, para que os produtores de conteúdo, para que aquelas pessoas que discutem os temas consigam chegar no leitor aquele conteúdo sem que o custo seja um ônus para o trabalhador tirar do próprio salário e tentar financiar isso. Então, a gente precisa pensar em uma forma nova de organização. Pegando o gancho que o Gabriel está falando, aí entra num campo que eu adoro, que é a questão das políticas públicas. Você tem países que, vamos dizer assim, tem muito mais tolerância, mais entendimento, né, que a mídia é uma função pública. Então, o trato que você estabelece, o poder, porque tem um poder público, né? Sim. Então, o trato que o poder público estabelece com a produção local, ela não é uma coisa que ela seja antagonística, né? Então, você tem o quê? Você tem em alguns países, você tem conselhos de cidadão. Conselho de cidadão, por exemplo. Você estava falando aqui, eu estava lembrando, assim, na mente também, na questão da Suécia. Aí vocês vão falar, não, mas por que Suécia? Porque você tem uma tradição. Você tem a tradição, França, você tem países que você tem, sim, as chamadas grandes majors, né? Você tem as grandes empresas de comunicação, mas você tem as produções locais que elas são preservadas, né? Eu queria pegar um pouquinho um ganchinho assim no audiovisual. Por exemplo, na Itália, você tem uma rede gigantesca de cineclubes. E uma das coisas que eu adoro, né, é cinema. Como é que os cineclubes eles se mantêm na Itália? 1% de toda a arrecadação que você faz com a vendagem de bilheteria, ela vai para um fundo. Esse fundo é para quê? Para você montar o seu cineclube na cidade. Então as cidades elas têm as grandes empresas têm, mas elas têm o quê? Tem o cinema local que tem a sua produção local, consegue se manter, que consegue se manter e tal. Isso é mídia, né? São políticas públicas para mídia. Isso é uma das vertentes. Eu acho que, por exemplo, o audiovisual no Brasil, aí voltando, né, que eu falei da questão de uma TV comunitária, de toda uma série de políticas que foram estabelecidas, ela se faz necessária daqui para frente cada vez mais. Por quê? Porque você ter uma democratização da comunicação significa que você tem uma sociedade democrática. Onde os atores podem aparecer com mais facilidade, onde represente mais e aonde seja menos enlatado, aonde tenha mais capilaridade, onde as pessoas consigam se reconhecer naquilo que é passado. Uma comunicação regional, por exemplo. Então, você fala, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos,
ele tem produções locais que permitem com que você desenvolva, você crie, né? Elas são, às vezes, produções que só é consumida na cidade, mas ela existe. Exato. E os países têm... Espero, né? Só cortando vocês, que já está acabando, que um dia a gente chegue nesse nível. Estamos trabalhando para isso. Verdade. Bom, quero agradecer a participação de vocês. Fica aí um convite para a gente discutir mais esse assunto e outros assuntos. Tá? Obrigada aí o Gabriel Martiniano, o Carlos Sartorelli e também o Gustavo Henrique, que participou do primeiro bloco. O Sala de Visitas fica por aqui. Se quiser mandar alguma mensagem para a gente, é saladevisitas@tvcamaraosasco.com.br. Até o nosso próximo programa.